Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier. E eu sou o André Fenri. E hoje a gente tá aqui pra comentar episódio 1 de House of the Dragon, Casa do Dragão, a volta do mundo de Westeros. Tentamos não criar hype, mas não tem jeito, né? Na hora que vai chegando perto, a gente cria aquele hype, fica naquela expectativa pra assistir e... Todo trauma fica de lado. Isso. Porque assim, não vamos entrar em detalhes, mas particularmente a gente não gostou do final, como muitas pessoas de Game of Thrones, da série. Porém, temos agora a adaptação deste livro aqui, que é o Fogo e Sangue. E pra vocês saberem, a gente vai comentar todos os 10 episódios confirmados dessa temporada. Porém, eu li, ele não. Então a gente vai falar do episódio, não tem spoilers pra frente, porque senão teremos uma briga aqui nesse local. Com certeza, muito séria. Então, comentando sobre tudo o que aconteceu, nossa experiência, e vocês vão comentando aqui embaixo também. Então, vou aproveitar que eu já li, tenho expectativas diferentes, e vou te perguntar, o que você achou do primeiro episódio, assim, em questão de produção primeiro? Entregou o que você esperava? Eu acho que o primeiro entregou mais do que eu esperava até, porque o primeiro episódio da outra série, do Game of Thrones, ele é um episódio mais tranquilo, né? Não acontece nada muito mirabolante, nada muito épico, ele termina num cliffhanger lá, mas não tem nada de superprodução e tal. Esse episódio, eu achei que ele tem tudo que Game of Thrones marcou. Tem bastante violência explícita, tem cenas gráficas, tem putaria, tem intrigas e conspirações, então tem dragão assim, voando, fogo. Que inclusive eu achei muito boa. Muito bem feito também. A computação gráfica da série, achei... Como sempre, a gente tem visto umas séries que tem uns CGIs meio assim... Netflix em especial pra fica cambaleando. Pra ser bem bonzinho aqui no caso, né? Mas eu gostei bastante do CGI, os dragões estão muito bem feitos. E uma coisa que eu achei muito legal é que a gente tava comentando em off... Quando a gente acabou de ver o episódio, é que você sente que, apesar de ser uma prequela, é uma continuação da série. Você sente o clima da série, você sente sim. a ambientação, você se sente ainda na mesma história, digamos assim. É o mesmo universo, Isso, né? Exatamente. Porque a gente até comentou que uma coisa que, pelo menos pra mim, que também era leitora, me causou muito incômodo, foi a mudança do clima da trilogia de Senhor dos Anéis pro que a gente teve depois em O Hobbit. Tinham muitas coisas iguais, o Peter Jackson que dirigiu estava participando da produção, mas o clima era diferente. E aqui não. Você se sente ainda em Westeros. Quase 200 de anos antes, então você vê uma Porto Real que é Porto Real, né? mas tá mais antiga, tem outras construções. Você vê que as estradas, elas são de terra. E o rei que aparece só no começo, que é o Jay Harris, que era o rei velho, que mais ficou tempo de reinado dos Targaryen, ele se preocupou muito em pavimentar estradas, Porto Real e tudo. Então tá tudo até relativamente organizadinho no começo, se você parar pra pensar. Mas é o mesmo clima, trilha sonora, os ambientes, as pessoas. Os Targaryen são outra geração, mas tem umas semelhanças com a própria Daenerys. Então, assim, achei isso muito legal. Você não se sente vendo uma outra coisa. Você sente o mesmo universo, né? A mesma ambientação, você sente o mesmo clima, digamos assim. E isso é legal porque atrai quem já é fã, porém, é uma série que dá pra começar do zero também. Com certeza. Quem nunca assistiu consegue partir dali e depois continuar com Game of Thrones ou não. Não vai ter os fanservices, as referências e tal, mas dá pra curtir 100%. Tranquilamente. Só antes da gente comentar do roteiro em si, até mesmo dessa diferença de experimentação de quem leu ou não, eu queria só comentar de algo que você falou, que é a questão do primeiro episódio, o piloto de GOT, né, e agora o de House of the Dragon. Muita gente eu vi falando, não entregou muito, foi pouco violento, e eu acho que as pessoas elas têm uma ideia dos ápices de Game of Thrones e compararam com esse, que eu nem acho que deixou devendo, mas esperavam que no primeiro episódio desse aqui também tivesse uma superação do pior de Game of Thrones. Eu acho que são expectativas um pouco equivocadas pra uma abertura. Até porque o pessoal espera em um episódio que foi diluído em 8 temporadas. Então, assim, a série é boa? Sim, mas tiveram momentos pontuais muito épicos, muito chocantes, muito violentos e etc. E não dá pra você ter tudo isso no primeiro episódio. E teve bastante coisa até, teve muita coisa. Eu, particularmente, tive mais do que eu estava esperando. Isso é legal, porque eu já tinha expectativas e tenho mais paciência com a história, talvez, porque eu sei que no livro, sem dar nenhum spoiler, mas tem coisas muito piores que Game of... Juro, tem coisas muito piores que Game of Thrones, assim, ele me viu lendo, de vez em quando eu parava, ele que foi, tá muito pesado. E olha... verdade. E olha que, já entrando um pouquinho no tema da história, isso aqui é um livro só, porque pra quem nunca leu,
Isso aqui é como se fosse um registro de um personagem, um mestre ficcional, esse cara aqui, como se ele fosse o autor real, mas é um personagem. E ele tá escrevendo relatos da dinastia Targaryen, desde Aegon o Conquistador, segundo outros mestres escreveram, outros lords contaram, fofocas, livros de mentiras ou não, boatos. Então, eles têm uma liberdade criativa muito grande em cima disso. E aí, já aproveitando de novo, o que você achou da história em si? Deu pra entender direitinho? Achou confuso? Eu nem fiz com essa aqui do meu lado aqui, ó. Ela tá aparecendo? Tá um pouquinho! Deixa. Então, assim como a outra, eu achei que tem aquela enxurrada de informação do nada, nomes pra cacete de várias famílias. A gente agora já tá familiarizado com várias das casas, né? Então é até um pouco mais fácil. Mas tem muito nome, eu, por exemplo, me recordo de pouquíssimos, né? Tem muito nome parecido também, né? E olha que a gente assistiu 2 vezes o episódio, né? Mas eu acredito que isso vá sendo explicado pra gente, mais fixado nos próximos episódios. Eu achei que a trama principal, apesar de ter várias coisas em volta que fica meio assim no ar ainda, a personagem X que parece que é importante pra trama, mas que quase não teve destaque. Mas a trama em si, o principal ali é bem simples, né? É uma questão de sucessão. Eu acho que algumas coisas foram um pouquinho apressadas. Eu acho que, no geral, a adaptação tá incrível, mesmo tendo lido. Mas eu até fiz um videozinho nas redes sociais da sala e também lá no TikTok meu, falando de resumo da série em 2 minutos, só pra explicar o que eu acho que ficou um pouquinho corrido, talvez, do comecinho, que assim, o rei velho que apareceu antes, como eu falei, é o Jay Harris, que fala na série, e ele foi o rei que mais ficou durante muito tempo, e eu acho que ele foi um rei até bom, ele teve um reinado devidamente, assim, pacífico, e ele fez boas escolhas, e ele e a rainha, que morreu um pouco antes disso tudo acontecer, da cena do conselho e tal, eles eram muito bons. E a rainha, curiosidade, que era a rainha Lissane, ela tinha uma pegada muito no diálogo dela, até antes de morrer, de que a mulher poderia reinar, não precisava ter um negócio no meio da perna, então ela era bem, assim, atuante nesse sentido, embora o marido não compactuasse exatamente com isso. Mas enfim, eles tiveram 13 filhos, e a história Targaryen, no geral, é caótica. Então, assim, a maioria morreu. De várias formas diferentes. Poucos chegaram à maioridade. E os 2 garotos, que eram... Era uma menina primogênita que morreu logo cedo. E os outros 2 garotos, que seriam ali o herdeiro e o, digamos que a segunda opção, eles também faleceram antes. E o que a gente vê ali do rei e os 2, que eram o Viserys e a Rhaenys, com o marido dela lá, Velaryon, eles são netos. Eles são filhos dos filhos. E a Rhaenys, ela é a filha do primeiro filho. Então, se fosse seguir a linha do primeiro filho, teoricamente deveria ser ela. Deveria ser ela. E até no livro tem uma questão que eu vi gente criticando até nas nossas redes, falando assim, mas no livro, na verdade, eles já descartaram a Rhaenys desde sempre, e a votação era entre o filho da Rhaenys e o Viserys, meio que já descartaram ela. Mas assim, no fundo, tudo girava em torno de é mulher ou é homem. É o filho da mulher ou é a mulher. Então eu acho que uma facilitação nesse sentido narrativo... Porque senão ia ser mais nome ainda, né? Mais nome, aí você fica filho da fulana. Não, deixa só fulana. No fundo a discussão é a mesma coisa. É entre ele e ela, né? E o Viserys, que é irmão do Daemon, e os 2 são filhos do segundo filho do rei velho. Então a disputa era nisso e eles votaram pro segundo então, filho. Assim, eu, sinceramente, eu que não li, eu acho muito melhor não terem trazido nada disso, porque você imagina a confusão num episódio só, esse monte de coisa por trás, É verdade, eu né? fico de preciosismo, mas no fim das contas você entendeu que tava lá a disputa entre mulher e homem, e quiseram um homem. Teve disputa pela sucessão, que aí depois agora tem outra ainda, né? Então... É que os nobres, inclusive, isso é legal, isso é importante, que os nobres, nesse conselho do ano 101, se eu não me engano, depois da conquista, que eles votaram. Então o Jay Harris, ele não fez isso porque ele era cuzão e tava com medo, é porque ele sabia que era melhor que o rei não aceitasse aquilo, e por isso ele jogou essa escolha para os lords. Então, assim, é importante depois para vocês entenderem que existiu um momento que a sociedade, digamos assim, votou pelo homem. Então, essa questão da mulher é muito pesado, o que joga já uma dúvida e uma coisa meio tensa na solução do final do primeiro episódio, que foi Rhaenyra sendo colocada como herdeira. Pois é. Acabou que, devido às proporções inesperadas, foi a opção mais segura para os nobres da corte, né? Ou pro conselho, né? Porque fica muito uma coisa de gosto dele, não gosto dele, do Daemon. Você gosta do Daemon Targaryen? É o único personagem que eu consegui gostar até agora, porque é aquele personagem... Errado. Errado, polêmico, e que
vai trazer e traz o caos pra série. Então é aquele personagem Mas tem um que, carisma, né? é carismático e você sabe que é importante ali pra trama. Vai trazer muito caos mesmo. Essa é a palavra. Pode ser. Conflitos e tudo mais. O que eu posso falar só... Não quero saber. Não é da história, é de quem eu gosto. Posso falar de quem eu gosto? Pode. Então tá bom. O medo dele de eu soltar um spoiler. Mas enfim, eu tava pensando, enquanto eu tava lendo as partes referentes ao que a gente já viu na série, de quem que eu gostava. E eu vou ser bem sincera que na linhagem Targaryen, no que eu li antes, até o Jay Harris, a Lysane, pra trás, tinham vários Targaryen que eu gostava e vários personagens. Acho que na fase da dança dos dragões, essa que a gente tá vendo agora, eu não gosto de ninguém. Porque assim, o Daemon tem o seu carisma legal, a Rhaenyra em certos momentos também, mas são um bando de imprestável, gente. Ela parece um personagem muito legal, mas eu acho que como é só o primeiro episódio, não teve destaque ainda. Porque ela é mulher, né? Ela acabou de ganhar uma postura exatamente, da herdeira, mas antes ela era menina. E o foco era em outra coisa. Agora que tá começando a ser a sucessão, que ela vai ser a próxima herdeira e etc. E realmente, em questão de narrativa, foi basicamente isso. Mostrou o problema da sucessão 9 anos antes. Pularam 9 anos do reinado do Viserys. Chegou na questão do filho, que ele queria muito que tivesse herdeiro. Sim. E, gente, particularmente pra mim, a cena do parto foi... Eu virei pra ele quando a gente tava assistindo, eu falei, eu tô quase mordendo a coberta. Ele, por quê? Porque eu falei, tá me dando uma agonia física de ver aquilo. E não era por vísceras, porque foi muito sangue, mas não tinha tripas, né? A gente viu muito mais tripa de cérebro, de não sei o quê, de pintos e coisas em toda a cena, até que fez uma montagem ao mesmo tempo das justas com o parto, né? Então você via víscera, tripa e o parto, entre aspas, acontecendo. Mas aquela sensação da barriga sendo aberta, eu acho que nem precisava mostrar gritando, pra ser chocante como foi. Foi muito mais. Pois Eles mostraram o sangue espalhando e o desespero. Eu até vou dar uma defesinha aqui de que eu não acho que o rei Viserys ele foi simplesmente ganancioso ligando só pro filho. O que falaram pra ele, que é um paralelo de uma situação que aconteceu em outro momento na história Targaryen antes dessa maneira, e o cara reagiu bem diferente, mas o que falaram vai morrer os dois. Ou você pode salvar um. Ou pode salvar um. É muito triste que ele não tenha levado essa decisão pra ela, né? Sim, dizer, você pode, sim. que Eu acho você que o erro acha? foi esse, né? Eu acho que isso foi muito cruel, porque ela gritava não e foram sim. Então, assim, isso é muito complicado. Mas, independente disso, eu vou só dar uma leve aqui defendida, não porque eu acho que ele fez certo, mas porque eu não acredito que ele fez isso só por ambição de ter o filho, herdeiro, não tinha o que etc. fazer, né? Não tinha o que ser feito naquela situação, então... naqueles tempos, ou morriam os dois, ou dessa forma horrorosa, tentavam salvar e não deu, né? Morreu. O que culminou em todo o resto do episódio, porque o resto foi isso, as discussões no conselho, que tem a figura importante ali dos Hightower, que é a mão do rei, que você vê que ele fala bastante, o conselho todo sempre opina, mas a mão ali, ele é bem... se encontra, por exemplo, o Daemon, interfere muito no negócio da sucessão, e tem a filha que... E fica claro que o rei escuta muito ele, né? Muito tudo, né? Até mesmo o Daemon dá uma jogada na cara dele no momento em que o Viserys abre mão, tira ele de herdeiro, que ele fala, olha, eu tô aqui pra proteger você de você mesmo, porque o conselho todo sabe que você é fraco, que você escuta demais, que você, né, acaba sendo muito levado pelos outros, e é exatamente isso, e o Hightower claramente sabe disso. E é interessante que a filha dele, a Alicent, é a menina que na série, ela é amiga, desde já, da Rhaenyra. E isso não tem no livro, mas porque não tem, eu comentei isso com o André, não é um problema. Porque, como eu falei, isso aqui são relatos muito por cima, mas eles não falam do dia a dia na corte. Não é tão detalhado, né? Como na série. Não tem, por exemplo, dia a dia, falas. Eles referenciam algumas falas quando alguém tem no relato o que foi dito, mas são coisas soltas. Sim. São mais eu contando o que aconteceu pra você de acordo com o que me contaram, sabe? Entendi. É mais por aí. Então, essas pequenas inclusões, tem algumas mudanças de idade ou de acontecimentos de época, assim, coisa pouca, mas eu acho que são justificáveis pela adaptação em si e justificável porque o livro também, como é muito relato do disse, do me disse, pode ter coisa que não era bem assim. Tem mais liberdade ainda pra criar, alteração, pra mudar. né? E a adaptação muda, né? Então eu acho que por enquanto tá bem tranquilo. Fora isso, eu queria só chamar a atenção de você também pra mais um personagem que apareceu, que é nas Justas, que tem um cara que pega
Eu não lembro como é que chama o nome disso, gente. Os favores. Como é que chama isso em... Ah, tá. Esqueci. A prenda, não sei. Enfim, da um presentinho, Rhaenyra. um embrulho. Isso aí. A tiarinha lá da Rhaenyra. Dele que eu tava me referindo no começo, que teve vários personagens que parecem ser importantes, mas que não tiveram foco suficiente nesse primeiro episódio. Porque ele ganhou até do Daemon nas justas. Sim. Ele vai ter alguma importância pra algum lado. Então esse primeiro episódio, ele já apresentou bastante do panorama. Já. Pensando que a gente... Ele não viu o trailer, então eu estou impedida de falar de coisas do trailer nesse momento. Ele realmente é bem assim, preciosíssimo nesse sentido. Mas sabendo que a Dança dos Dragões ocupa um espaço de tempo considerável, eles têm espaço pra, mesmo pulando algumas coisas, como pularam 9 anos do reinado do Viserys, eles têm muito tempo. Então deve durar mais de uma temporada e falta muita coisa pra acontecer. Eles têm espaço pra preencher de ponta aqui do livro, que é muito rapidinho. E, infelizmente, eu acredito que vai demorar mais temporada pra gente ver os dragões dançando. Espero que não sejam muitas, né? Que fique arrastado, que eles não façam, como a gente comentou com o Hobbit, que pegue o negócio e estique pra fazer conteúdo, pra ter dinheiro e etc, né? Não, mas tipo assim, cronologicamente passa mais de 10 anos, assim, tem um espaço, por mais que eles possam fazer um time skip e tal, tem um espaço de coisas políticas pra acontecerem antes de explodir a dança mesmo, sabe? E vão ter pequenas coisas localizadas usando o dragão antes deles se enfrentarem. O que eu posso dizer mais uma vez é que tem cenas e coisas ao longo da história que vão sendo tão ou mais drásticas do que várias outras cenas de Game of Thrones. Muito, assim, cruel. Eu só espero que o final não seja cagado dessa vez. Acho que não, porque o George Martin tá super perto, super próximo. Nosso hype cresceu. Ele é produtor ou coprodutor? Não lembro. Eu sei que ele foi um dos primeiros nomes que apareceu. Produtor, se eu não me engano. Mesmo, acho que sim. Se qualquer coisa eu boto aqui corrigindo a informação. Teve um acréscimo que eles fizeram que eu achei bem legal, já ia esquecendo de comentar, que foi a questão da profecia, do sonho, do Aegon. Sim. Que, assim, eles enfiaram no meio do nada. Claramente, o George Martin resolveu, porque sim, que ia ter essa informação. Porque se a gente parar metodicamente pra ver como que os reis foram passando de um pro outro, tem uns espaços ali que não deu. O rei não era aquele, morreu, virou outro. A não ser que os Targaryen sentassem na mesa, todo mundo conversasse sobre isso. Mas foi tão em segredinho. Ou que vazou em algum momento, né? Mas enfim, tirando esse preciosismo que pode existir, é interessante que eles estão tentando vincular exatamente... mas isso é legal, pô. Com o final de GOT. Se fizerem, claro, de uma maneira orgânica, que não fique nada forçado e bem feito, eu acho legal. Pô, e é muito maneiro porque ele conta isso segurando a adaga que no final de Game of Thrones, seja igual ao futuro livro ou não, a Arya usou pra matar. Pois é. Então, assim, por mais que o final tenha várias críticas, eles não estão deixando sem aproveitamento, eles estão fazendo um devido aproveitamento e trazendo uma justificativa pro Aegon, que ele não foi só ambicioso, ele tinha um propósito muito nobre. Ele foi o profeta. Ele foi o profeta. E os Targaryen são o quê? Iluminados. Exatamente. Desde sempre. Próximos de Deus. Mas eu defendo Targaryen, então é isso. Estou muito feliz, estou mais empolgada do que eu já estava. Você, eu acredito que foi com o episódio, né? Com o episódio. Eu tava assim... Eu tava aqui em casa felizona, ele, por quê? Porque tá chegando, e ele assim... Eu fiquei assim... Eu tava zero hypado, e eu fiquei mais hypado quando tava próximo do episódio mesmo. Tipo, no dia, mas pouquinho. Não muito, né? Mas aí depois do episódio, assistindo durante ali, eu já fiquei bem... Nossa, muito bom. Eu achei alto nível, eu achei que não decepcionou em nada, não deixou a desejar. E só hypou pro que vem por aí. E eu peço só pras pessoas muito apressadas, paciência, os dragões não vão começar a fazer rinha na rua no próximo episódio. As coisas caminham aos poucos, mas tem muita coisa pra acontecer e vai ser bom. E eu não posso falar mais. Isso. É isso, gente. Espero vocês em todos os próximos vídeos comentando a Casa do Dragão aqui, todas as outras coisas, conteúdos que estão saindo por aí. E até lá!